Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e este é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Uma voz bem complicada hoje, mas vamos lá tentar gravar. Marcos capítulo 3, parte 2, episódio número 452. Essa é a sexta temporada, sexto livro da Bíblia que nós estamos fazendo, capítulo por capítulo nesse estudo sequencial aqui. E hoje a gente vai continuar falando daquele milagre que Jesus fez com aquele homem da mão ressequida, da mão defeituosa. E hoje a gente vai falar bastante sobre aqueles homens que estavam ali procurando falhas em Jesus. Eles não estavam interessados em ver o milagre que ele fazia, nem ao menos colaborar com isso. Eles só queriam achar um jeito de parar aquele homem que chamava tanta atenção da população. Então vamos lá. Aqueles homens ali, eles haviam entrado na sinagoga com os desígnios sinistros contra Cristo. É muito claro no texto isso aqui. E era tão forte o seu preconceito que eles se recusaram a concordar com a evidência mais convincente. A linguagem usada pela vítima pretendida, ela transmite a impressão de que esse endurecimento estava em processo enquanto toda a cena ali durava. Veja que é impossível a gente dissociar a opinião religiosa do caráter da pessoa. Preconceito, malícia, elas incapacitam a mente para a recepção da verdade. E aqui, neste texto, nessa história aqui que a gente viu já bastante no episódio anterior, a evidência mais convincente ali demonstrada, ela foi resistida. Pois eles evidentemente esperavam que ele curasse o homem, mas não estavam dispostos a atribuir o devido peso ao milagre como prova da missão divina de Cristo. Quanto do ceticismo moderno deve ser atribuído a causas semelhantes? É impossível dizer. Mas não se pode duvidar, meus queridos, que uma grande proporção disso, ela pode ser explicada. E a hesitação em responder é mais perceptível nesse caso aqui, pois a questão gira não em evidências materiais, mas em considerações morais. A falta de simpatia deles, por exemplo, a condição do sofredor não os movia de íntima compaixão, mesmo estando dentro da casa, da chamada casa de Deus. A desonestidade, a covardia deles, eles sabiam como a pergunta deveria ter sido respondida, mas temiam as consequências dela. Existem circunstâncias que exigem franqueza e nas quais o silêncio ele se torna desonroso e pecaminoso. Nós devemos ter a coragem de demonstrar as nossas convicções. Ocasiões em que é errado ficar calado, quando o zelo religioso ele se torna uma desculpa para assassinato, crueldade e injustiça. Isso acontece muito. Quando a dificuldade dos problemas teológicos é uma desculpa para transigência, indiferença. E quando, mesmo diante de evidências mais claras, um homem diz: não sei o que dizer a respeito. Veja que aqueles fariseus ali, eles sentiram a consciência de culpa. Eles foram autocondenados, mas a condenação de alguém tão puro e amoroso selaria o seu senso de indignidade e desonra. Veja comigo, visualize a cena na sinagoga. A maldade da trama, formada pelos fariseus, a compaixão de nosso Senhor, rompendo-a como uma poderosa maré sobre uma frágil barreira, a nobreza de seus ensinamentos sobre o uso correto do sábado, a cura do homem com a mão defeituosa, etc, etc. O texto ele descreve o sentimento com o qual nosso Senhor considerava os seus adversários.
E isso merece de nós uma séria consideração. A princípio, a declaração ousada: ele olhou em volta para eles com raiva, nos assusta, pois parece estar em contradição com a mansidão, a paciência de Jesus, que eram perfeitas. Mas a explicação segue: estando triste pela dureza de seus corações. Isso mostra a natureza de seus sentimentos. Isso nos lembra de outra ocasião, lá em Lucas capítulo 13, versículo 34, quando ele falou de Jerusalém num tom de indignação, de reprovação. Mas imediatamente após isso, ele acrescentou palavras gentis quando ele disse: ó Jerusalém, quantas vezes eu teria reunido teus filhos como uma galinha ajunta os seus filhotes ali debaixo de suas asas. Em ambas as ocasiões, houve uma mistura de sentimentos que muitas vezes nos parecem contraditórios e incompatíveis, mas é possível ficar irado e não pecar. Cristo olhou para os fariseus, ficou indignado com a sua hipocrisia e ódio inescrupuloso, mas imediatamente o sentimento se suavizou ali quando ele pensou no insidioso processo de endurecimento que, como a palavra no original grego aqui indica, ainda estava acontecendo, para terminar em insensibilidade e sem esperança. Com ele, o aviso se misturou ao choro, como seu discípulo, como Paulo depois falou em lágrimas daqueles que eram inimigos da cruz, lá aos Filipenses capítulo 3. Nisso, como em todas as outras coisas, Cristo nos deixou um exemplo. A indignação contra o mal, quer nos afete ou não deve nos fazer esquecer a mais profunda misericórdia, até pelo malfeitor. Em vez disso, muitas vezes, nós estamos orgulhosos de nossa própria virtude no pedestal da nossa religiosidade, né? Nós permanecemos no nosso pequeno pedestal moral, olhamos com desprezo para aqueles que nós consideramos inferiores ou que não fazem parte da nossa comunidade. Nós olhamos assim para um irmão, uma irmã, talvez caído, e nem sempre esse é o caso. E dizemos: não se aproxime de mim, porque eu sou muito mais santo do que você. Os efeitos maléficos disso, meus queridos, eles são múltiplos. Nós podemos levar os outros a um pecado mais profundo, porque o desespero, ele toma o lugar da esperança neles, e nos enfraquecemos no serviço do nosso Senhor. Nunca nós podemos beneficiar alguém a quem desprezamos ou sobre cuja queda exultamos secretamente, pois nada além do amor pode agarrar o pecador a ponto de tirá-lo do poço horrível. As nossas falhas nunca vencerão as falhas dos outros. Nós devemos procurar lidar com os outros como nosso Senhor fez. Ele amava o pecador, mesmo quando demonstrava ódio pelo pecado. A sua gentileza nos engrandeceu. Lembre-se do que é o pecado e do que o pecado fez. Isso causou a perda do paraíso, trouxe as doenças, tristezas que nós sofremos, torna nosso trabalho árduo e improdutivo, criou discórdia entre o homem e seu próximo, entre o homem e seu Deus. Parecia tão lamentável em si mesmo e em seus resultados para aquele que conhece todas as coisas, que o Filho de Deus se entregou como sacrifício para nos salvar do poder do pecado. É tão estupendo em sua natureza e terrível nos seus problemas, que não é assunto para irritação egoísta nossa, não. Aquele que te fez um mal arbitrário, ele feriu muito mais a si mesmo do que ele poderia ferir a você. Lembre-se das palavras do Mestre: bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Não havia nenhum tipo de dor que Jesus não pudesse aliviar. Aqueles que eram considerados impuros, eles eram bem-vindos, e aqueles a quem ninguém podia curar, ele curava. Sim, como Pai Celestial, de quem ele era a imagem expressa.
Nós consideraremos a restauração do homem com a mão ressequida à saúde como exemplo típico do que o nosso Senhor, o nosso gracioso Senhor está sempre fazendo. Como uma vez Jesus foi encontrado na sinagoga, agora ele é frequentemente encontrado no meio do seu povo. Depois de sua ressurreição, ele apareceu entre os discípulos que oravam, e foi sobre aqueles que se reuniram de comum acordo para orar que o Espírito Santo veio lá no dia de Pentecostes. Quantas vezes desde então, em nossas congregações, o poder do Senhor ele tem estado presente para nos curar. Almas carregadas de pecados sendo aliviadas, perplexos sendo guiados corretamente, alguns fracos renovando as suas forças, esperando em Deus, almas famintas da palavra de Deus sendo satisfeitas e os mortos em delitos e pecados sendo vivificados para a nova vida. Sim, meus queridos, nós vamos à casa de Deus constantemente, com reverência, expectativa, e Ele é capaz de nos abençoar acima de tudo que pedimos ou pensamos. Assim que Jesus viu o homem com a mão ressequida, Ele disse: levante-se. Era uma ordem simples, mas difícil de obedecer dadas as circunstâncias, a posição de um homem aleijado, que se tornou objeto de observação de uma congregação, seria dolorosa. E os fariseus podem ficar irritados com a obediência, mas da parte do homem não houve hesitação. A voz de autoridade, ele cedeu imediatamente, talvez não sem o despertar de uma nova esperança no seu coração. Esse primeiro ato de obediência tornou o segundo mais fácil. Depois de algumas palavras aos fariseus, o nosso Senhor falou com ele novamente, dizendo: estende a tua mão. Ele poderia ter insistido que era impossível para ele fazer isso e que a tentativa apenas o cobriria de ridículo. Mas a fé crescia. Rapidamente a coragem com ela. Ele fez o esforço e com o esforço veio a força. Acreditando que por meio de Cristo ele poderia fazer isso. E ele o fez e a sua mão foi restaurada inteiramente como a outra. Muitos falham agora por falta dessa obediência de fé. Estenda a mão, seja fiel ao impulso que Deus dá e então receba a vitória. Em todas as eras, em todos os anais da ciência médica, em todos os países do mundo, nós temos relato de um médico, apenas um, que foi capaz de colocar a mão na cabeça dolorida e no coração doente do sofrimento, na humanidade, trazendo cura imediata e alívio eficaz. Nenhuma doença poderia resistir ao seu poder de cura. Nenhuma doença resistiria ao seu toque, nenhuma doença permaneceria incurável uma vez que ele falasse a palavra. Nenhuma doença, por mais profundamente arraigada no sistema, seja qual ele for do corpo humano, ou mortal em sua natureza, ou inveterada por longa duração, poderia confundir a sua habilidade ou desafiar o seu poder. Fosse paralisia, hidropisia, asma, convulsões, ulcerações, sangramento, febre, tuberculose ou o que era ainda pior, a própria lepra, seja qual fosse a forma de doença, ele curava. Pessoas que sofriam de defeitos orgânicos, surdos, mudos, cegos, coxos, foram trazidos a ele removeu todos esses defeitos. Doenças mentais também, loucura, possessão demoníaca, todas foram aliviadas por ele. Ora era uma palavra, ora um toque, ora ele usava algo externo, não como remédio, mas para atuar como um condutor ou para mostrar uma ligação instituída entre aquele que operava o milagre e o paciente. Mas qualquer que fosse o plano adotado, o poder nunca deixou de produzir o efeito desejado. Agora, tudo que ele fez dessa maneira com o corpo é uma prova de sua capacidade e vontade de fazer o mesmo e mais pela alma. Nós podemos estar também doentes. E ele pode curar se ele quiser. Você precisa confiar.
Mas se ele não curar, é porque ele tem uma razão muito maior e muito mais nobre do que a nossa própria razão desconhece. Mas nós podemos estar doentes também, não só com enfermidades físicas, mas com pecado. Para sermos repugnantes aos nossos próprios olhos e moralmente infecciosos até mesmo para os vizinhos e conhecidos. Nós podemos ser leprosos com pecado para sermos afastados da comunhão dos ditos santos. Nós podemos estar sob a proibição do homem, a maldição do céu e, no entanto, se nos aproximarmos desse grande médico da alma, bem como do corpo, confiando em seu poder, confiando em sua misericórdia, nós obteremos, e isso sem falta, cura e saúde para os nossos espíritos enfermos e almas enfermas pelo pecado. Milhares de pessoas vivas hoje podem testemunhar de uma experiência real e feliz sobre o poder curador da palavra de Jesus, a eficácia purificadora de seu sangue, as influências renovadoras, purificadoras e santificadoras de seu Espírito Santo. Milhões neste dia, nos reinos de bem-aventurança acima, estão desfrutando da saúde, da felicidade, do brilho, da beleza, da pureza, da perfeição, lá naquele santuário superior. Embora na terra as doenças de suas almas tivessem sido do caráter mais desesperador, totalmente incurável, se não fosse pela misericórdia e graça desse grande médico, ele ainda é o mesmo, meus queridos. Ontem, hoje e para sempre. E é capaz, como sempre, de salvar ao máximo todos os que vêm a Deus por intermédio dele. É isso que eu estou fazendo aqui, dispensando a você a palavra de Deus, que é capaz de curar, de transformar o coração mais adoecido, de renovar a mente mais perturbada. Deus pode te curar. Tem alguma doença te afligindo, te assolando? Confie no poder de Jesus. Ele cura todos? Não. Por quê? Não sei. Não posso ser hipócrita. Mas se você confiar e acreditar no poder dele, na vontade dele, se essa for a vontade dele, ele vai te curar. Confia nisso. Acredite. A gente volta em breve no próximo episódio. A gente vai concluir na parte 3, esse capítulo 3, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.